Aleluia, boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para que Deus continue nos abençoando nessa noite, que Ele possa continuar fluindo deste altar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua presença, Deus. Para que o Senhor possa continuar fluindo deste altar. Alcança, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, em nome de Jesus, eu declaro seus céus abertos sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Irmãos, hoje é um dia especial, é um culto ao qual o Senhor direciona uma palavra para abençoar a nossa família, uma palavra que vai nos motivar a continuar caminhando com Cristo, confiando na palavra dele, desfrutando da presença dele. Então não se perca neste momento, se entregue totalmente ao Senhor e o que ele vai falar ao nosso coração. Todos nós, a maior riqueza que nós esperamos ou podemos recebê-la é a salvação da nossa família. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aí muitos podem pensar assim, mas ainda tem pessoas na minha casa que ainda não receberam o Senhor, ou ainda não se entregaram, ou ainda não faz parte do corpo de Cristo. Não se preocupe com isso, o Senhor já está na batalha em seu favor. O Senhor já tem tocado no coração dos seus familiares. Mas para que isso se concretize e você possa ver sentado ao seu lado ou servindo ao Senhor aqui no altar, só depende de uma atitude sua. De como você vai se portar diante da palavra de Deus e como você vai servi-lo. Então, tudo de salvação, todas as bênçãos sobre a nossa casa, depende de como eu ouço o Senhor, como eu tenho observado o caminhar do Senhor nessa terra. Então, nessa noite, eu gostaria que você esquecesse de tudo. A pessoa que você é, as pessoas que gostam de você e as que não gostam, as que te julgam, as que te maltratam, que tem uma imagem distorcida da sua pessoa. O que as pessoas pensam de você e falam de você não vai tornar quem você é. A palavra de Deus nos garante, nos afirma que nós somos filhos de Deus e santos e irrepreensíveis. Porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele está trabalhando em nós dia após dia. Então as necessidades que nós temos no dia a dia, seja financeira, seja familiar, seja profissional, o Senhor já está provendo sobre nós. Mas para que essa bênção seja completa, nós precisamos alcançar uma maturidade no Senhor para lidar com as coisas espirituais, com as coisas materiais, para que nós não venhamos tornar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, torná-las em maldição. Para que isso aconteça, nós vamos ver um texto aqui que trata de uma pessoa que tem uma má reputação, que ela é odiada, detestada por pessoas, porque exercia uma função. Mas o coração dela era um coração voltado para Deus. E muitas pessoas, às vezes, por causa da sua profissão, do seu ofício, da sua atividade, ou por falar não, é julgada, é mal interpretada. Então nós não podemos permitir que esse falar externo das pessoas lá fora, que muitas das vezes é usada pelo inimigo para te desmotivar, para te tirar do centro ou do caminho que é Jesus, para arrancar de você o amor que é o próprio Deus, essas pessoas usam dessas falácias. E muitas das vezes, se você não estiver usando as ferramentas corretas, estão descritas lá em Efésios capítulo 10, a partir do versículo 6 a partir do versículo 10, você não vai ter como guerrear contra algo que você não vê. Você só está ouvindo palavras negativas. E o que você permitir que entre, vai descer para o seu coração. Então, por isso, nós precisamos estar usando o capacete da salvação. E a palavra de Deus como espada. Então, o texto que nós vamos iniciar a palavra de Deus hoje é esse aqui, ó. Lucas capítulo 19, versículo 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, de cara, no primeiro versículo, nós vemos que Jesus não para. Ou seja, a obra de Jesus não para. Irmão, se você ficar parado, você vai ficar para trás. Porque Jesus está passando e derramando as bênçãos. Se você pegou a sua, pegou. Se não pegou, irmão, não sei que hora que ele vai voltar para te devolver ela. Então, a questão de servir ao Senhor é a questão de ser o quê? Oportuno, ter atitude, estar atento, vigilante. Por isso que a palavra do Senhor fala assim, ó, orai
e vigiai. Tem muitos crentes ou muitos cristãos que oram, mas não vigiam. Então a bênção está passando em frente e ele está, Senhor, me dá a minha bênção, e a bênção está diante dele. É só ele pegar. Como que eu pego essa bênção do Senhor? Tendo uma atitude, obedecendo, servindo ao Senhor, servindo ao meu próximo, dedicando a palavra e o meu tempo ao Senhor. Versículo 2 continua. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então riqueza não é problema, irmãos. Há muito tempo o crente era visto como pobre, o coitadinho, aquele camarada que carregava uma Bíblia de um lado, uma sombrinha, um guarda-chuva do outro e uma bicicleta barra circular. Isso quando ele era próspero. Porque muito tempo atrás nem isso tinha, talvez a Bíblia. Muitas pessoas tinham problema com riquezas, porque não sabiam e não eram ensinadas a como lidar com isso. Então, riqueza nunca foi um problema para servir a Deus e nunca vai ser. Não tem problema você se tornar uma pessoa rica. Você não pode ter o amor ao dinheiro, que vai se tornar idolatria por ele e você vai acabar se desviando do seu alvo, que é Cristo. Não tem problema de você exercer uma função de chefia, você ser uma autoridade, você representar Deus na terra, o governo de Deus na terra. Então você vai ter que tomar decisões de demitir pessoas, de mandar embora, de falar não, de regular, de chamar a atenção da pessoa. Nós estamos aqui para isso. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra. É para fazer a diferença. Se nós estamos dizendo que o irmão está em direção errada, nós vamos chamar a atenção. Se tem uma pessoa sobre a minha autoridade no meu trabalho e estiver fazendo algo de errado, eu tenho que chamar a atenção. Dentro da legalidade, com educação, com sabedoria, mas com firmeza. Porque a autoridade que me foi dada foi por Deus, foi por Cristo. Porque a palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus. Então, assim como nós obedecemos aos nossos chefes, comandantes, aos nossos governantes, assim também as pessoas que estão sob o nosso cuidado, nós também precisamos tratá-la de igual modo. Então, nós sabemos, dai honra a quem merece honra. Autoridade a quem tem autoridade. Então, nós não temos problema nem com riqueza e nem de exercer autoridade. Então, você como pai e mãe, você tem que exercer autoridade sobre o seu filho. Ah, meu filho tem 28 anos, mas é filho, está debaixo do seu teto. São as suas regras, porque você serve ao Senhor. Não tão satisfeito, irmão, a porta, vai com Deus, vai bater asa, passarinho. Vai conquistar a sua vida. Mas enquanto estiver debaixo da sua autoridade, é não. Porque se você não falar o não e ceder o sim, sempre negociando com uma pessoa que não tem uma maturidade para desfrutar da liberdade que você está dando, você vai perder o seu filho para o mundo. E não importa a idade dele. Muitas vezes você pega ou se depara com a mãe falando com criança assim, você quer tomar banho hoje? Isso não é negociável, irmãos. Banho tem que tomar todo dia, mas a forma que eu vou falar, você precisa tomar banho. Tá vendo? Então não é negociável. Agora eu vou discutir, você quer tomar banho hoje? Está frio, quem sabe você toma amanhã. Você não está exercendo autoridade. Você está tornando uma criança que vai se tornar um adulto e não vai ter higiene. Não vai ser uma referência. Você vai ter vergonha dele no futuro. Vai ser uma pessoa que vai sair de casa sem fazer ao menos a sua higiene matinal. E isso vai ser uma grande vergonha para você. Então, eu estou dando um exemplo para que nós possamos entender o que é autoridade. Irmão, quando nós falarmos não, é porque é não. Não tem negociação. E a palavra de Deus continua. Buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Irmão, não interessa o seu tamanho, não interessa o seu aspecto físico, se você tem a pele clara ou escura, seu cabelo é liso ou é enroladinho, não tem problema isso, se você é alto ou baixo, Jesus veio para todos. E não há multidão que vai impedir de você chegar até ele. Não há traumas que você falou que tem, ou que as pessoas te rotularam, que vai impedir de você desfrutar de Jesus. Só basta você ter uma atitude. A palavra de Deus está falando que, buscava ver quem era Jesus. Você tem buscado ver quem era Jesus? Eu vou te falar algumas multidões que estão diante de você. Cansaço,
os afazeres diários, as coisas que nós gostamos de ver, seja dos nossos filmes, as nossas séries. Tudo isso são multidões. A preguiça, o sono, a família, os colegas, até mesmo o trabalho. Será que diante dessa circunstância eu ainda tenho buscado ver quem é Jesus? Será que eu estou examinando e falar assim, peraí, deixa eu ver quem é esse Jesus que morreu numa cruz e pagou por todos os meus pecados e me prometeu ainda ter uma vida e vida em abundância? E a palavra de Deus continua dizendo, de pequena estatura, não conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu a uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Irmãos, aqui o que está falando? Eu tenho que me antecipar às situações. Se eu tenho que trabalhar às 7, eu levanto 20 minutos mais cedo e faço o meu devocional com o Senhor. Deus, te apresenta esse dia, que o Senhor esteja comigo. Me usa como sal nessa terra, que realmente eu possa falar quem o Senhor é, falar dos seus atributos, levar salvação para as pessoas. E as suas coisas, os seus dias, o Senhor já cuidou. Aquele dia já está abençoado. Tudo que você tocar vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas se você levantar e sair como se não tivesse um Senhor, se não tivesse uma pessoa que está te esperando para a comunhão, porque Deus está a todo momento aguardando você chamar. Porque Ele está com os ouvidos inclinados. E o que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Se você liga lá com a sua família, que a sua casa é um jardim feliz, que é Deus que reina ali, não tem para nenhum e para ninguém falar o contrário disso. Ou que você venha sentir um sentimento contrário às bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Continue comigo aqui, não perca o raciocínio. Aqui, Zaqueu não quis saber se aquela figueira era brava. Ele não teve dúvida se Jesus ia passar por ali. Provavelmente Jesus passaria por ali, não tinha certeza. Mas pela fé ele subiu e ficou aguardando. Irmãos, quantos de nós hoje estamos assim, olha, essa madrugada Deus vai me acordar e falar comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar isso comigo. Quantos de nós estamos com essa convicção? Seja através de um sonho, seja através de um hino, seja através de você levantar e ler a palavra de Deus, e orar pela sua igreja, e orar pelo seu irmão. Quantos de nós vamos sair daqui hoje vibrando e falar assim, Deus, fala comigo, me renova, entra realmente na minha casa, faça morada, essa casa é do Senhor, é para o Senhor, e todas as bênçãos é para o Senhor. Amém? Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Irmãos, veja que quem chama é o Senhor. Zaqueu estava no lugar certo, na hora certa. E a pergunta que eu te faço, onde você está? Você está no lugar certo? Está na hora certa? Então, quando nós falamos assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Muitos usam esse versículo para fazer coisas que não edificam. Não quer dizer que é pecado, mas também não quer dizer que ela está no lugar certo e nem na hora certa. Ela pode até não estar pecando, mas também ela não está recebendo bênção. Ou seja, ela está paralisada. Ela está como um mar morto. Ela não tem nada a oferecer. É só mais um dia que ela está perdendo de vida. Já pararam para pensar nisso? Então não é só a questão do pecado ou de não pecar. É a questão de eu estar no lugar certo, na hora certa. Porque quem vai me chamar, ou quem nos chamou, foi Jesus. E Ele chama pelo nome. E Deus tem uma necessidade. Por todo amor, por todo carinho, por toda compaixão e misericórdia que Ele tem para conosco, Ele tem uma necessidade de nós comunicarmos com Ele, dialogarmos com Ele. Por isso que quando Adão pecou lá no Éden, não foi Adão que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de Adão. Ei, Adão, onde estás? E Adão escondendo de Deus, não tem como esconder de Deus. E hoje não é diferente, Ele fala comigo e fala com você. Ei, onde tu estás? Não que Ele não saiba, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ver o que está cheio no seu coração, porque a boca fala que o coração está. Então nós precisamos começar a ouvir o que nós estamos falando, o que nós estamos profetizando, o que nós estamos querendo realmente para a nossa vida. Porque aqui é muito fácil dar a paz do Senhor, ter comunhão,
Agora, e na hora de lidar com a dificuldade das multidões, do cansaço, do sono, da fadiga, da escassez, do calor, do frio, da chuva, qual é o meu comprometimento para com esse Deus? Qual é o meu comprometimento para que esse Deus vai me chamar? E ele só não me chama, mas também ele transforma a minha vida. Mas eu já sou da igreja, glória a Deus por isso, mas tem pessoas na sua casa que ainda não é. E o Senhor quer resgatá-las, quer transformá-las. E é através da sua vida que ele vai fazer isso. Não foi assim com a família de Noé? Deus olhou e viu que Noé era justo, não a família de Noé, mas todo mundo entrou na arca. Sim ou não? E na nossa casa não é diferente. Tem muitos lá que ainda não estão no caminho do Senhor. Na nossa família tem muitas pessoas ainda que não estão na caminhada com o Senhor. Mas nós estamos. E isso dá uma legalidade para que Deus resgate essas pessoas, que Deus toque na vida delas. Então, quando Deus olha para mim e para você, por mais que você ache que é de pequena estatura, que as pessoas falem mal de você, mas Deus olha e vê um homem ou uma mulher santo, santificado em nome de Jesus. Ele vê o próprio Filho dele em nós. Amém? Pois Jesus ia passar por ali, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Olha aqui, preciso ficar hoje em tua casa. Por que Jesus fala isso, irmãos? Vamos refletir aqui. Ele precisa ficar na nossa casa para ter contato com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, para que a salvação chegue até a nossa casa. Porque na nossa vida já chegou, nós já tivemos um encontro com ele. Mas ele faz questão, irmãos, onde nós estivermos, ele quer estar conosco. Então, onde eu estiver, ele é o meu primeiro convidado. Onde não cabe Jesus, não me cabe. Então, a pessoa te chamou para ir a algum lugar, qual que é a pergunta que você deve fazer para você mesmo? Esse lugar cabe Jesus? Jesus iria neste lugar? Se Jesus for, eu vou. Se ele não for, eu não vou. Simples assim. Versículo 6. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Então aqui nós vemos a atitude de Zaqueu. Ele desce depressa e o recebe com alegria. Não é um fardo receber Jesus. Irmão, você não está perdendo nada em receber Jesus. Pelo contrário, você está ganhando. Porque a palavra de Deus nos ensina, ela é muito clara. Se eu quiser ganhar este mundo, eu vou perder minha alma. Por isso que o Senhor falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso é todos os dias. Irmão, nós não estamos aqui hoje para receber somente uma bênção, porque Deus tem muito mais para dar. Deus é uma fonte inesgotável. As coisas materiais ou as coisas deste mundo acabam. Se vai. Olha quantas famílias tradicionais que nós já tivemos na cidade, que eram referência de serem prósperas, que quebrou. Nós vemos os filhos hoje trabalhando para outras pessoas, ou até viraram pedintes. Entraram pelos vícios, estão perdidos aí afora. E que vieram de uma família que tinha um grande patrimônio na cidade, no estado, e quem sabe lá até no Brasil inteiro. Ou seja, não é porque tem muito que não pode perder tudo. A única certeza que nós temos é estarmos em Jesus. Que de repente você fala: hoje eu ainda trabalho para uma pessoa, mas o seu salário é abençoado por Deus e vale por mais de 10 aqueles que não têm o Senhor. Isso eu posso falar por experiência própria. Então, irmãos, o nosso dinheiro é abençoado. Quando você é uma pessoa que serve ao Senhor com sabedoria, com discernimento, o Senhor vem nos abençoando com toda sorte de bênção. Principalmente com dom de administração, de lidar com riquezas, de colocar a mão e as coisas prosperarem. Então fala: recebeu com enorme alegria. Versículo 7. Todos em meio à multidão que apreciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador
que foi hospedar-se lá. Então repara que a multidão começou a murmurar. Irmãos, repare que quando a pessoa vai fazer uma fofoca, isso é típico. Ela diminui o tom da voz, começa a falar baixinho com você. E quer falar perto de você. Não sei que tanto segredo é esse. Deixa eu te falar um negócio. Irmão, essa vida é transparente. Você não precisa fazer isso. Estava tendo um jogo agora, estava uma barulhada na cidade inteira. Mas quando vai se tratar da vida real, as pessoas querem mudar o tom, querem passar por algo que não é, quer se colocar numa posição de que não pratica ou não faz isso ou aquilo outro que o irmão está praticando. E a outra frase típica, vou te falar aqui, mas não conta para ninguém, não. Se fosse para não contar para ninguém, essa pessoa não estaria te contando. Então foge dessas coisas, para que haja salvação na sua casa, na sua família. Amém? Então, irmãos, com esse tipo de coisa nós não devemos brincar, não devemos tocar nessas coisas. Não queremos ser querido pelas pessoas. Porque quem está entrando na nossa casa é Jesus, mas a multidão está do lado de fora murmurando. E que continue murmurando. Porque vão ter que ver a salvação na nossa casa, ver-nos prosperar de forma sobremaneira, e tudo aquilo que nós tocarmos vai bem. O que mais nós precisamos, irmãos? Se nós temos um Deus que nos chama pelo nome e fala que precisa estar na nossa casa, e que quando Ele está na nossa casa, há salvação. Não tem como não ser feliz. Repare que a palavra fala assim, ó, todos em meio à multidão. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, fala assim, maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Se for algo fora da palavra de Deus, opa, peraí. Onde que isso vai dar? Vai dar em vida ou vai dar em morte? Deus ele não veio a essa terra somente para suprir as suas necessidades. Isso é muito fácil para Ele. Isso é muito fácil para você. Mas Ele quer te dar mais. Ele quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha aqui, ele está mostrando um desapego às riquezas materiais. Porque ele está reconhecendo que quem está na casa dele tem muito mais para dar. É uma fonte inesgotável. E aqui há uma mudança de caráter, há uma mudança de postura. E aqui ele fala assim, é como se Jesus tivesse falado com ele assim, olha os céus abertos sobre a sua casa, sobre a sua vida. Diante disso, Jesus declarou, hoje houve salvação nessa casa. Então, irmão, hoje Deus está falando com cada um de nós. Há salvação na sua casa. E isso não é de hoje. Josué já falava isso lá atrás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos tomar posse dessas palavras e colocar elas na nossa vida, profetizar. Porque quando eu profetizo dessa forma, eu estou sinalizando. Eu creio que a minha família é do Senhor, que a minha casa é do Senhor. E nada pode me impedir. E repara que ele fala, hoje há salvação. Hoje. Irmão, se há alguma coisa que ainda te incomoda, é só um sintoma. O mal já foi embora, a bênção está aí. Agora só depende que você está declarando. Como você tem recebido Jesus, como você tem permanecido com Jesus. Pois este também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, ou seja, quando nós consagramos a nossa casa ao Senhor, a nossa família ao Senhor, o Senhor vai cumprir a promessa dele sobre nós. Amém? Então a maior necessidade da família é ter Jesus. Irmãos, não é um prato de comida. Isso nós podemos resolver com a cesta básica. É tranquilo.
Ah, você precisa de uma medicação? Isso é tranquilo, a gente vai lá e compra. Mas a salvação é só Jesus. Então a maior necessidade da família, o maior, é Jesus. Muitas famílias buscam por estabilidade, dinheiro, saúde, paz, gozo, alegria. Isso está onde? Em Jesus. Se Ele está na sua casa, essas coisas também vão estar. E estando, você pode desfrutar dessas coisas. Agora, como? Com alegria, com atitude, com postura. Irmão, exercendo aquilo que Deus tem nos dado, a autoridade. O Senhor deu autoridade à igreja, o que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Aleluia! Jesus quer entrar na nossa casa hoje. Aí muitas pessoas pregam assim, né? Ah, está escrito lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós usamos isso para falar para ímpio, irmão. Essa palavra é para nós. Deus está falando é conosco. Ei, estou à porta, posso entrar? Tem bênção para você. E muitas das vezes o cristão, o religioso, está pegando isso e jogando isso para o ímpio. Ei, aqui, Jesus está batendo na sua porta querendo entrar. Ué, como assim? Ei, peraí. Não distorça a palavra do Senhor, não tira ela do contexto. Nós precisamos analisar todo o texto para entender. Por que ele quer entrar na casa? Porque há um propósito de salvar a nossa família. Que muitas das vezes nós não valorizamos, porque nós olhamos para os familiares e falamos assim, não tem jeito mais. Essa fulana não quer, esse fulano não quer o Senhor. Quer sim, irmãos. Só não tiveram um encontro com ele ainda. E muitas das vezes é nós que impedimos dele entrar, porque se ele está falando que está do lado de fora, por que não está do lado de dentro? É porque eu não estou abrindo o meu coração. Como que eu não estou abrindo meu coração? Com as palavras que saem da minha boca. Quando você maldiz o seu ente querido, quando você fala que não tem jeito, principalmente as pessoas têm mania de falar com ele, isso é uma peste. Não fala isso, irmão. Você está maldizendo o seu filho. Você está amaldiçoando. Tem que falar, isso é uma bênção. Isso é uma joia de Jesus. Só mais um menino em casa sobe nos armários, joga a panela pro chão, mas é uma bênção. A atitude dele não pode ser adequada agora, mas vai se tornar. Então, irmão, nós precisamos entender como Jesus lida com as coisas, como Ele olha conosco. O que é a misericórdia de Deus? Ela não é finita como a nossa, a dele é infinita. Pare com esse negócio que quando você perdoa uma pessoa, você se sente bem. Você tem que perdoar essa pessoa 70 vezes 7 por dia. Então nós somos muito longe de alcançar esse padrão. Então nós precisamos de realmente Jesus entrar na nossa casa, amém? Ele não força a entrada, ele espera ser convidado. Quem levanta de manhã e fala, bom dia, Espírito Santo. Continua a sua obra em mim. Guia os meus passos nesse dia. Então nós precisamos começar a criar esse hábito. Quando Jesus entra, o pecado é confrontado. Nós começamos a sentir envergonhado do que estamos fazendo de errado. Mas se Jesus não entrar, nós vamos continuar fazendo as coisas erradas como se fosse algo normal ou natural. Mas não é, porque vai ter um fruto, e esse fruto é morte. Aí eu preciso escolher, eu quero vida ou morte. E aqui, irmãos, não é literalmente uma morte física, mas sim espiritual. Quando você morre espiritual, é cortada a sua comunhão com Deus. Então cessa-se as bênçãos, você vai guerrear lá fora com os seus braços, com a sua própria força, com a sua inteligência. Você vai até algum lugar, mas até onde? Até onde é suficiente para você não cair numa cama de cansaço, ou cair sobrecarregado, ou entrar chamada depressão? Até onde você vai conseguir levar os problemas da vida em sua força? O pecado é confrontado, o perdão é oferecido. Porque o poder de Jesus de nos perdoar, o poder que há no sangue de Jesus, na eficácia de Jesus, ele nos lava de todo o pecado que nós cometemos e que ainda vamos cometer.
Então há muito poder nesse sangue. E Jesus tem o poder de perdoar pecados. E isso é muito importante. Quando você pega lá em Gálatas, lá que vai falar sobre as obras da carne, quem não vai herdar o reino? Está lá uma lista. Depois você pega, não vou entrar nisso que não é o tema da mensagem. Quem não vai entrar? Eu posso até amar as pessoas, mas se tais pessoas praticam o que está lá em Gálatas 5, não vai herdar. Pode fazer parte da igreja, pode estar aqui todos os dias, mas não vai herdar. No dia que chegar lá, você falar assim: apartai de mim, maldito, que eu nunca te conheci. Não adianta falar: ai, Senhor, mas eu expulsei demônio em seu nome, eu preguei o evangelho, eu orei, as pessoas foram curadas. Não adianta, irmão, porque o Senhor não tem parte nisso. Nós estamos na era da graça. A graça nos dá liberdade, mas também vem responsabilidade do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós ensinamos. Então, quando o perdão é oferecido, a vida é transformada. Só que essa transformação ela é orgânica, ela é de dentro para fora. Então, pare de querer cobrar das pessoas que você ama ou daquelas que estão do seu lado, que estão caminhando com você, uma transformação imediata. Não queira impor as coisas para as pessoas. A igreja é porta aberta. O Senhor chama todos como estão. Não quer dizer que vão permanecer, mas essa obra quem faz é o Espírito Santo em cada um de nós. Tem pessoas que vai chegar aqui, irmãos, com problema de vício, vai ser curado no mesmo dia. Tem pessoas que vai ser com 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu não sei. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não foi o que nós demos atrás? Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, tenha paciência. Preocupe-se em ter um encontro com Jesus e pedir Ele para entrar em sua casa e fazer morada. E ouça o que Ele está falando. Não dê ouvido às multidões que estão murmurando, porque Jesus está na sua casa. Você vem para a igreja, a primeira crítica que nós recebemos vem de dentro de casa muitas das vezes. Foi para a igreja, está achando que é santarrão. Que não sei isso. Que mudou. Mudou mesmo. É santo sim. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Então essa é ter a vida transformada. Quando o Espírito Santo entra em nós, já houve uma transformação. Quer dizer que essa transformação foi por completo de uma vez? Pode ser que sim, pode ser que não. E algumas pessoas, elas são realmente, têm um impacto. Pum! Transforma, virou a chave, é outra pessoa, você não conhece mais. Outras ainda vão caminhando com alguns pecados até serem libertos totalmente. Então, respeita o tempo de Deus na vida de cada um. Amém? São 3 bênçãos que Deus traz para a vida da sua família. Salvação para todos os membros. Atos 16:31 fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Palavras da Bíblia. Palavras de Deus, não é minha palavra. Se você crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aqui não está perguntando como que seu marido é, como sua esposa é, como seus filhos são. Não. Só está falando que vão ser salvos. Também não está falando quando e como. Então só creia, irmão. Creia em Jesus e Ele vai fazer tudo isso para nós. Amém? A fé de um pode abrir o caminho para a conversão de todos. Lembra do carcereiro que Paulo pregou? Foi salvo ele e a família dele. Pregou para um, mas a família foi salva. Veja você recebeu o evangelho e a sua família foi salva. Quantos que você trouxe para a igreja? Através do seu testemunho, através da palavra que você pregou. Deus quer salvar pais, filhos, irmãos, esposa, esposo. Deus não tem problema em salvar. Ele quer fazer isso através de cada um de nós. Segundo ponto, Deus quer fazer restauração de relacionamentos quebrados. Irmãos, nós somos pessoas de reconciliação, não de quebrar elos, não de causar divisão. Então abra sua mente. A pessoa pode vir toda defeituosa, toda transtornada, endemoniada. Não é o que ela fala que vai mudar quem você é. Você está aqui para reconciliar ela com Deus. Amém? Porque você tem Deus. Ela não está com Deus nessa situação.
Então, seu papel é levar ela até Deus e fazer essa reconciliação. Onde havia brigas, ele traz reconciliação. Onde havia traição, ele traz cura. Então, quando fala de traição, o pessoal acha que é só entre esposo e esposa. Não, irmãos, amigos, entre pai e filhos, entre a família. As pessoas às vezes falam assim, nós somos como uma família, briga, mas não separamos. Mas não precisa brigar para ser família. Isso é um ditado que criaram popular, e nós ficamos proferindo e trazendo brigas sobre a nossa família. Porque nós estamos profetizando. Em vez da gente falar isso, deveríamos estar falando. A nossa família é muito unida porque Jesus faz morada. Não faz mais sentido? Então nós precisamos começar a pensar no que nós estamos falando ou profetizando. Há brigas na nossa família? Então agora vai ter reconciliação. E aí, irmãos, as brigas vão cessar. Não vão ter força. Onde a traição, a cura. A traição nada mais é do que é? Desvio de caráter. Um caráter corrompido. Deus vai curar esse caráter. Deus vai curar essa pessoa. Ela não vai praticar esse tipo de coisa mais. Mas para isso, Jesus precisa fazer morada na nossa casa. Aleluia! Onde há distância, ele traz unidade. Irmão, tem pessoas que moram debaixo do mesmo teto e estão tão distantes. Não tem prazer de sentar-se à mesa, de ter uma comunhão na hora da alimentação, de fazer as suas refeições juntos. É cada um em um cômodo da casa. Parece um negócio, uma desordem tremenda. A mesa é lugar de comunhão, é onde Deus vem falar conosco, é onde nós vamos contar o nosso dia, contar as bênçãos de Deus, compartilhar da palavra de Deus. Não é só para comer o alimento que vai saciar a nossa fome, o nosso corpo, mas também onde nós vamos profetizar. Vamos ver como foi o dia da nossa esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Nós precisamos ter esse momento. Antes de dormir, os filhos têm que ir lá. Bença, pai, bença, mãe. Tenha uma boa noite. Não pode perder isso. Então nós precisamos trazer as coisas de Deus para a nossa vida no dia a dia. E que isso seja algo normal. Outra coisa que o Senhor nos dá, novo propósito de direção para a casa. Então eu tenho um propósito. Qual que é o propósito da sua vida? Você já se fez essa pergunta? Qual que é o propósito da minha vida? Tem muitas pessoas que o propósito é arrumar um emprego. Beleza, arrumou, e agora? Tem umas que é pagar uma dívida. Pagou, e agora? Se não houver uma mudança, já você vai perder o emprego. Ou vai ser endividado novamente e vai vir buscar isso de novo. Vai passar por tudo de novo, por todo o processo, para quê? Se não há necessidade. Irmãos, nós precisamos ver realmente quem nós estamos servindo e como estamos servindo ao Senhor. Então, novo propósito de direção para a casa. Antes, a família pode estar perdida e sem rumo. Tem muitas famílias que são perdidas e sem rumo, não sabem o que faz, são desesperadas. E a pessoa no desespero, ela toma atitudes irracionais. Atitudes que vão levar muito tempo para ser resolvida. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje e falam assim, não sei por que acontece isso comigo. Quantos anos você passou fazendo uma semeadura? Quantos anos que você praticou as coisas e não se arrependeu? Porque quando você faz uma má semeadura, se você orar, Senhor, anula essa má semeadura, o Senhor tem poder para anular, então não vai ter colheita. Mas não foi ensinado isso para nós lá na religião. Foi ensinado um Deus cruel, um Deus que castiga. Não. Deus é amor, Ele nos perdoa, irmão. Nós não podemos ser pegos pelo medo, nós precisamos ser pegos pelo amor. Eu não pratico o mal, não é temendo o inferno, é porque eu amo o Senhor e esse amor me impede de fazer o mal. Essa é a nossa visão, esse é o sentimento que nós devemos ter. Eu não posso decepcionar esse Deus que me ama, esse Deus que deu o seu Filho dele em meu favor. Amém? Com Jesus há um novo começo, novo propósito. Irmãos, se até agora você fez tudo errado, tomou decisões erradas, não tem problema. O que interessa daqui para frente é o arrependimento, ter propósito e seguir o Senhor. Só isso. Só ter esse espaço e o Senhor vai fazer todas as coisas. Então, com Jesus há um novo começo, novo propósito e servir o Senhor juntos. Foi o que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Pronto, que dificuldade tem nisso? Eu profetizei, a igreja ligou na terra, está ligado no céu. Não tem nada nesse mundo que possa impedir que a bênção de Deus chegue até a tua casa. Amém? Não se importe se as pessoas te rejeitam porque você serve ao Senhor Jesus, porque você carrega uma Bíblia, porque você fala que é cristão. Se falar que é crente, não, essa palavra já está ultrapassada. Cristão, irmãos. Protestante, não, a gente está protestando nada, não. Nós estamos pregando as boas novas. Ah, sou da igreja que não, sou da igreja de Cristo. Só uma igreja. Amém? Só uma. Em todo o universo, há uma só igreja, a igreja de Cristo. Então pega isso no seu coração. Não se apegue a placas, aos homens, só em Jesus. Porque essas pessoas que estão do seu lado têm orado pela sua vida, para que isso se cumpra. Que a salvação de Deus chegue até a sua casa. E nós temos o exemplo, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor quando Jesus fala com Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu era rejeitado, mas ouviu o chamado de Jesus, irmãos. Dói você chegar numa roda de amigos, de colegas de trabalho, eles estão conversando um assunto, eles mudar o assunto que você chegou. Eles marcar para sair e não te chamar, porque sabe que você foi chamado pelo Senhor e ouviu o chamado de Jesus. A sua carne chega a tremer querendo ir, ou querendo ouvir o que eles estavam falando, ou tocar naquele lixo, naquela porcaria que está sendo proferida ali. Porque ainda tem carne em nós. Nós ainda vamos ser totalmente transformados. E você fica pensando, eu tomei a melhor decisão, mas dói. Mas Zaqueu não se preocupou em ser rejeitado. Pela posição que ele ocupava, ele era o coletor de impostos. Era um homem que representava o governo, não era bem visto. Agora, quando fala de Receita Federal, do leão, quando vem lá abocanhar lá uma parte do nosso salário, ninguém gosta disso. Mas é uma lei e nós temos que cumpri-la. E eu quero que quanto mais imposto nós pagarmos, é porque nós estamos recebendo mais. Então nós vamos virar a chave. Vira a chave, irmãos. Fala, Deus, eu quero pagar muito imposto, quer dizer que você vai estar ganhando muito mais. Para de pegar seu coisa, levar lá para o contador e falar assim, dá um jeitinho aqui para me recuperar mais minha restituição. Não faça esse tipo de coisa, irmãos. Porque você está abrindo uma legalidade, você está falando, eu não quero ser próspero, eu não quero crescer, eu não quero amadurecer, eu não quero poder dar mais para as pessoas, abençoar mais a obra de Deus, abençoar mais o meu próximo, proporcionar algo melhor para a minha família. Quando você só nega impostos, ou quando você tenta dar o jeitinho, não é brasileiro, é infernal. Brasileiro é um povo bom, um povo de Deus. É uma nação santa. Começa a quebrar essa maldição que lançaram no nosso país. Nós somos bons, nós somos acolhedores, nós amamos ao próximo. Não permita que as pessoas falem isso, não deixe isso entrar em você, amém? Então, se as pessoas te rejeitar porque você recebeu Jesus, ouviu o chamado de Jesus, não se preocupe, porque Jesus vai te honrar. E essas mesmas pessoas vão te procurar na hora que a coisa apertar do outro lado. É você que tem a palavra, é você que tem a unção, é você que tem o poder de Deus para levar salvação à vida dessas pessoas, amém? Então a casa de Zaqueu foi transformada, não só ele, mas toda a sua família foi impactada. Porque, ou seja, enquanto a multidão está do lado de fora, a bênção está do lado de dentro. Enquanto a murmuração lá fora, o profetizar, a libertação, a cura, a prosperidade dentro da sua casa. As outras coisas estão do lado de fora, não entra, irmãos. Repare que quem estava murmurando estava do lado de fora. Então, ou seja, se Jesus está na nossa família, se estamos causando um impacto, não tem como o mal chegar. Então, descansem no Senhor. Aleluia! Então, para nós encerrarmos. Hoje é dia de salvação para a sua família. Talvez sua casa esteja longe de Deus, mas hoje Ele te chama. E quando Jesus te chama, qual que é a sua resposta para Ele? Qual que é? Aleluia! Qual que é? Está melhorando, qual que é? Não é fácil. Mas você viu como é que a gente trava? Jesus te chama, qual que é a resposta? Se um irmão não fala, eis-me aqui, você não fala. Você fica acanhado, fica com medo de errar.
Você está na casa de Deus, junto com seus irmãos, com o Espírito Santo falando com você, e você ainda está acanhado. Por que que isso acontece? Porque quando os times estavam fazendo gol, lá as pessoas estavam gritando gol, desesperado. Gente, acabou o jogo. Abre aí o seu celular, olha só a conta se mudou alguma coisa. Não que você não tenha que torcer para um time, não é isso que eu estou dizendo. Mas que você seja uma pessoa equilibrada, sensata. Agora, quando o Senhor te chama, você precisa falar: eis-me aqui. Entra, Deus, faz morada na minha casa, permaneça comigo. Você não pode ter vergonha de falar essas coisas, principalmente em bom tom. Jesus, ele sonda sua mente e seu coração, mas o inimigo não. Ele precisa ouvir sair da sua boca, para ele afastar de você, afastar da sua família. Esse é o poder que Deus te dá, essa é uma ferramenta que Deus te dá. Talvez hoje ainda há lágrimas, vícios, conflitos, mas Jesus quer restaurar tudo isso. Jesus quer restaurar a sua vida, a sua família. E depende do que vai sair da sua boca. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade, irmãos. Nós já corremos para a igreja, falando: Jesus vai estar lá hoje. E ele está. Que a palavra fala: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me faço presente. Então, ele está aqui. Amém? E agora ele te chama. E você toma uma atitude. Vem correndo e com alegria receber a palavra dele. Aí você e a sua casa são transformados. Simples. Aleluia? Então eu vou te fazer algumas perguntas. Responde para Jesus. Você deseja que Jesus entre na sua casa hoje? Você quer ver sua família nos caminhos do Senhor? Aí aqui eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Você sabe que tem muitas pessoas que não querem os seus familiares na igreja? Porque o dia que seus familiares estiverem aqui, você não vai poder fazer o que você faz em casa, as coisas erradas, porque eles vão conhecer a verdade. E quando eles não sabem da verdade, o que você faz não incomoda. Se você fizer coisa errada lá no mundo, ninguém te julga, mas a palavra te confronta. Você, esposa, tem orado para o seu esposo vir para a igreja? Vai ser salvo com o seu testemunho. Você, esposo, vice-versa. Porque o dia que seu esposo chegar aqui e ouvir essas verdades, ver que você está praticando ao contrário lá, ele vai te confrontar com a palavra. Vai precisar ver o arrependimento, o pedido do perdão, a reconciliação, a paz, o gozo, a alegria. E haverá toda a restauração da sua família. Mas onde o Senhor chega, há o conflito. Onde a presença de Deus chega, não tem como o pecado ficar. Amém? A salvação quer entrar na sua casa hoje. Então imagine, irmãos, as pessoas que você ama que não estão aqui hoje. Pensa nessas pessoas. Imagina ela sentada do seu lado, ou cantando, ou tocando, ou pregando. Imagina isso. Fala: Deus, eu vejo dessa forma que o Senhor vai fazer. Faça dessa forma, faça conforme a tua vontade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Então, irmão, quando nós adoramos ao Senhor, a adoração, tudo que nós fazemos é para o Senhor. E com o Senhor, e através do Senhor. Então não tem como dar errado. Porque não é pelas nossas faculdades mentais, não é pelo que eu estudo, não é pelo que eu entendo, não é pelo que eu interpreto, mas é o que Deus nos revela através de sua palavra. Amém? Se coloque de pé e deixa eu orar em favor da sua vida, para que essa palavra seja uma realidade para você. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Fala com Deus aí.
Deus, entra na minha casa. Deus, entra na minha família. Deus, haja transformação na minha casa, haja transformação na minha família. Haja reconciliação, Deus. O Senhor tem liberdade, eu te convido, eu te espero, eu te ouço, eu te sirvo, eu te recebo com alegria. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui na Tua presença, Deus. Nós já te louvamos com hinos e com cânticos. Ouvimos, ó Deus, a Tua palavra e tomamos posse. Para que essa palavra, Senhor, se torne conhecimento. E esse conhecimento se transforme em sabedoria. E que essa sabedoria se transforme em estilo de vida, Senhor. E que possamos viver por meio desta palavra. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que a Tua bênção possa repousar sobre cada uma dessas pessoas que aqui se encontram. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor lê mente e coração. Faça isso agora, Deus, com suas poderosas mãos. Toca do alto da cabeça à planta dos pés de cada pessoa que aqui se encontra. E faça realmente uma transformação em nossa vida, Senhor. Que possamos sair daqui diferente da forma a qual nós entramos. Tudo, ó Deus, que nós temos te pedido é para a honra e para a glória do Teu santo nome. E que nós estamos agora com enorme alegria, Senhor, de estarmos servindo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir testemunhos de casas e famílias sendo salvas, porque nós abrimos a porta para o Senhor e te recebemos com alegria. E onde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco. E nós só vamos onde o Senhor vai. Pai, então nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia.